sou o Ian Habib, sou artista cênico e audiovisual. Faço mestrado aqui na UFBA, no PPG-DAN. Meu projeto se chama Corpos Transformacionais. Sou também pesquisador aqui do NUCUS, da linha Estudos Trans, Travestis e Intersexo. Sou transativista de direitos humanos da ONU e criei trabalhos nas áreas de performance, dança, audiovisual e artes digitais. Muito grato ao NUCUS, especialmente a Marcelo Troy, pela oportunidade de desenvolver esse diálogo de hoje com Kleber Simões. Gostaria de pedir a Kleber, agradecer primeiro essa oportunidade e pedir a Kleber que se apresente para a gente, um pouco de sua trajetória. Bem, Ian já apresentou meu nome, sou Kleber Simões, sou historiador, formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sou professor da UNEB, do Campus 14, em Conceição do Coité. Também faço parte do NUCUS, da linha de ativismos das dissidências sexuais e de gênero. Também faço parte da AMPU Bahia, que é a Associação Nacional de História, agora do Congênero Bahia, inclusive faço parte do GT, Estudos de Gênero e História, da AMPU. E também da AMAI, que é uma rede que está se construindo agora sobre acervos, memórias, arquivos e investigações históricas de pesquisadores LGBTQIA+. Agradeço imensamente a Ian pelo convite, né? Estou desenvolvendo um trabalho aqui de doutorado aqui no Pós-Cultura da UFBA, aqui no IAC, cujo o título, né, do doutorado é Com os cortes nos CUs, censura e ditadura cis-heteronormativa. Então, assim, olha, fiquei muito ansioso com esse convite ao Ian. Nós estamos vendo uma série de episódios aqui de censura no Brasil, as obras de arte. Acredito que, inclusive, boa parte desse convite se deve a toda essa conjuntura atual, né? E é isso, bora ver. Bora ver o que vai rolar aqui da nossa conversa. Então, como o Kleber já disse, a proposta dessa presente troca, ela partiu da necessidade da gente estabelecer em conjunto uns dois movimentos. No meu ver, o primeiro seria o de revisitar algumas discussões históricas acerca dos mecanismos censores, desde o golpe militar e até um pouco antes, de 1964, abarcando algumas das suas principais reestruturações em abordagens que influenciaram o controle político e social dos corpos e de obras artísticas. E o segundo movimento seria da gente tentar fazer um cruzamento desses dados com as manifestações da censura na contemporaneidade, né, e propondo reflexões sobre as resistências a tais dispositivos censores e sobre os instrumentos que impedem congelamentos e estabilizações de falsas assimetrias nesses entrelaçamentos desses dois dados, desses dois períodos, né? E aí eu queria trazer rapidamente um fato, né, que é atual. A gente teve no dia 4 de outubro desse mês, a Folha publicou uma matéria do Gustavo Fiorati afirmando que a Caixa Econômica Federal criou um sistema de censura prévia a projetos culturais realizados em seus espaços no Brasil inteiro. As novas regras estabelecidas pela instituição envolvem solicitações de detalhamento de posicionamentos políticos dos artistas e de seus comportamentos nas redes sociais. Algumas restrições impostas pelo órgão, que serão implementadas provavelmente pelo SECOM, incluem restrições a imagens ou cenas de nudez, a pautas LGBTQ e pautas sobre a ditadura militar. E nas redes sociais, o que circula nos meios artísticos são informativos sobre uma suposta, entre aspas, volta da censura. Então eu gostaria que primeiro, nesse primeiro momento, a gente analisasse essa frase, essa expressão, volta da censura. Né? O que você pensa sobre isso? Será que possivelmente há um retorno da censura? Será que a censura de fato terminou e agora está voltando de novo? Bem, olha, Ian, essa pergunta, inclusive, ela é muito importante de ser feita, porque me parece, a partir, inclusive, de uma série de estudos sobre a censura, ao longo da trajetória de todos os processos históricos brasileiros, ela é um dos dispositivos de controle social mais vigentes e de maior longevidade já implementado no país, inclusive acompanhando, na verdade, todo o desenvolvimento do policiamento, né? Ela sempre esteve envolvida com a dimensão da repressão a corpos dissidentes ou a ideias dissidentes, a posturas dissidentes do regime e das normativas sociais. E a censura ela é uma realidade presente desde o período colonial, né? Quando aqui ainda não era
digamos assim, uma instância independente né, desse colonialismo, desse processo de colonização portuguesa, nós tivemos aqui uma implementação de censura a partir tanto dos processos inquisitoriais, né, que tem como grande órgão os tribunais da Inquisição, em que se proibiam livros que eram tidos livros de feitiçaria, quiromancia, magia e astrologia, e também os livros obscenos. Então se construiu todo um aparato, né, repressor e ao mesmo tempo também impeditivo. Havia um índex de livros que poderiam ser colocados para a colônia, porque aqui inclusive as publicações só foram permitidas quando da chegada da família real portuguesa, porque até então nenhuma publicação poderia ser estabelecida na colônia, e somente no período posterior é que você vai ter as publicações locais. Então, nesse momento da circulação dos livros, isso era impedido, e esses corpos que nós hoje investigamos como corpos dissidentes, eles já eram proibidos desde o período colonial por conta exatamente de uma moralidade cristã. É bom que se diga isso porque eu acho que isso também mobiliza o conjunto de censuras que hoje têm sido dirigidas aos espetáculos teatrais que apresentam corpos não conformes com as normativas de gênero e sexualidade, porque o que se coloca dentro dessa prerrogativa é que num Estado de direitos como o nosso, inclusive um Estado supostamente laico, você tem uma normativa baseada na moralidade cristã, católica, que inclusive regulamenta as práticas de censura no nosso país. Se você pensar bem, a justificativa para que um espetáculo seja, às vezes, censurado é ele ofender ou uma religiosidade específica ou ele ser, digamos assim, não se colocar em conformidade com as normas sociais e as normas de gênero que também são estabelecidas por essa mesma moralidade cristã católica. E por que eu estou falando, né, indo até a colônia para a gente pensar os tempos atuais? Para a gente tentar verificar também essas permanências, porque ao longo desse trajeto entre a colônia e o período atual nós tivemos vários regimes políticos. A censura não é uma experiência somente da ditadura, isso é importante ser dito. Inclusive entre a ditadura varguista e a ditadura civil-militar de 64, nós temos um período democrático que a censura só foi especializada. Então, durante esse governo supostamente democrático, nós tivemos a vigência de censura de modo muito presente, inclusive o seu aparelhamento ele foi bem instrumentalizado. Agora, qual é a diferença desse período, desses dois períodos, da censura de Vargas, o período de regime democrático e o período da ditadura civil-militar? É porque durante a ditadura civil-militar você tem um adensamento das práticas censórias. Ela se especializa, você vai ter concursos públicos para censores, você vai ter cursos formativos para censores, e ela se especializa de modo em que ela se espraia ao longo do corpo, digamos assim, político e do corpo social como um todo. Tanto que havia muito mais denúncias de civis para a prática tentando fazer com que a censura incorresse em alguns espetáculos do que necessariamente o exercício de algum órgão político vigiando a produção das artes. Lógico, todo espetáculo teria que ter, como tem aí a perspectiva da censura prévia, ser previamente analisado por sentores da censura. Mas qualquer cidadão e cidadã poderia denunciar um espetáculo, isso acontecia muito. Tem um historiador chamado Carlos Fico, ele fez uma análise das cartas à censura, que eram todas escritas por civis. Para a gente também pensar que essa regulação da censura ela não era somente a partir do aparelho estatal, né? Ela também era utilizada, ela foi também construída e ela era também manipulada, ela era jogada com civis, né? É um texto maravilhoso que ele tem, que o título do texto é Prezada Censura, em que as pessoas se comunicavam para os censores, né, que faziam exatamente a censura aos espetáculos teatrais. E eles escreviam no início: prezada censura, esse espetáculo está ofendendo a moral e os bons costumes das famílias, e aí vai. Por que eu fiz esse gancho com o passado, Ian? Bem, além de ser historiador, eu acho que é importante a gente perceber o que é que sobrou da ditadura, né? Porque, para mim, o que nós estamos observando na atualidade é um outro formato de censura. Ela já não é mais uma censura centralizada em um órgão específico do Estado, ela não está aparelhada em algum instrumento específico do Estado, como era no caso a divisão de censura e diversões públicas, como era no período de Vargas e depois foi reaparelhada durante a ditadura militar. Hoje nós temos algo que, inclusive, uma comunicóloga chamada Maria Cristina Castilho Costa, ela vai analisar uma censura togada.
Nós temos uma censura baseada na toga, baseada exatamente em ações do judiciário, que são todas impetradas, são todas assim em comunicação com alguns setores da sociedade civil. Então você tem pessoas acionando o setor judiciário para impedir a vinculação de alguns espetáculos. A meu ver, nós ainda não saímos da ditadura civil-militar. Por quê? Porque muito desse controle das artes ele permaneceu. A própria historiadora Maria Cristina Castilho Costa, que é da USP, ela tem um observatório, que é um observatório de comunicação, liberdade de expressão e censura, na USP, e esse observatório ele faz toda uma análise sobre a classificação indicativa de alguns espetáculos. Por exemplo, o que é que determina que um beijo homossexual, né, vou utilizar esse termo, que é completamente controverso, mas um beijo entre pessoas do mesmo gênero seria, digamos assim, algo perigoso a adolescentes e a crianças. Por que isso é perigoso? O que é que instrumentaliza isso a ponto da classificação indicativa de alguns espetáculos subirem para 18 anos, porque teriam cenas ou representações que não fossem possíveis de serem levadas a um público infanto-juvenil? Qual é o perigo? Isso exatamente reside na mesma base de legitimação da censura durante o período da ditadura civil-militar, ou até antes. Resulta exatamente numa base de legitimação ideológica que está alocada nos valores morais cristãos católicos, de que apresentar cenas ou representações de corpos não conformes com a heteronormatividade e cisgeneridade, e até de branquitude, seria exatamente romper com a produção desses corpos dentro dessa normativa. Isso seria perigoso a toda uma estrutura social. Então você tem o sistema de classificação indicativa regulando a possibilidade de acesso de determinados públicos a espetáculos. Isso faz com que alguns espetáculos não sejam vistos por um público infanto-juvenil e, portanto, eles não tenham acesso a representações de corpos não conformes, corpos que não sejam conformados por essa estrutura cis-heteronormativa. Ótimo. Bom, e em que medida eu fico pensando em que medida essa frase volta da censura, né, indica esse retorno de fato para uma prática de censura prévia institucionalizada, visto que atualmente ela não se apoia, ou ela não se apoia tanto em um dispositivo legal constitucional. Porque antes, se você for ver, 1978, tem um livro que tem são várias legislações, vários provimentos de censura. Hoje em dia nós não temos mais eles e também na Constituição não se fala sobre isso, inclusive se garante a liberdade de expressão, né? Então hoje em dia são atos que inclusive vão contra as legislações em vigor, né? E aí o que você pensa sobre isso? Porque antigamente tinha legislações controlando, né? Eu digo isso porque nesse sentido eu sinto inúmeras manifestações da censura institucional e não institucional a artistas, corpos e gêneros diversos, desde o governo Temer, em 2017 e até hoje. E, ao meu ver, todas desamparadas por marcos legais, né? Até 2019, a atriz Renata Carvalho foi censurada 5 vezes em O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Isso em 2017. Em 2018, eu fui censurado no meu solo Sebastian, que é de 2018, e a justificativa foi amparada justamente na questão das faixas etárias. Havia uma cena muito curta de nudez, com uma baixa luz, era quase impossível que se visse qualquer coisa, e a faixa etária do espetáculo estava de acordo com a OAB, e em uma entrevista com a OAB do estado em que eu deveria ter me apresentado, a OAB confirmou que o espetáculo estava de acordo com a censura, de acordo com a classificação etária, e a censura se amparou em uma legislação inexistente para dizer que o espetáculo deveria ter, por causa da nudez, devia ser 16 anos e não 14. E aí temos também em 2019 a Aiker, que foi censurada em Coração da Nossa Senhora das Travestis, Vulcânica Pouca Roupa, junto a mais uma dezena de pessoas trans, Bruna Cury, Liz Paraíso. Todas essas pessoas também têm denunciado casos de censura que, às vezes, em alguns casos, não são nem veiculados em grandes mídias. Então eu vejo também que tem uma censura que acontece, que ela não é só institucional.
Nós temos censura também nos ambientes artísticos, em festivais artísticos, no público que vê as apresentações, que inclusive tenho notícias dessas mesmas pessoas que citei, de sofrerem agressões por parte do público, né, de serem agredidas a ponto de terem que sair de cena, e fora ambientes acadêmicos também. Então vejo que a censura está dissolvida, né? O que você pensa sobre isso? Bem, olha, perfeito sua colocação, e eu gostaria de fazer né, a sua colocação e a sua provocação. Eu achei muito pertinente porque a gente também tem até pela própria historiografia que foi construída sobre a censura, a ideia de que a censura ela sempre vai estar presa aos organismos oficiais, aos órgãos oficiais e à dinâmica estatal de estabelecimento do poder. Mas nós temos que pensar que a censura ela é um dispositivo de um biopoder. Né? O próprio Foucault, inclusive, é quem vai forjar esse conceito de biopoder, e quando ele está analisando, ele vai desenvolvendo sua formulação sobre o biopoder, ele vai, inclusive, produzir essa explicativa, essa análise dele do biopoder relacionada à emergência dos estados modernos. Porque, para o Estado moderno, ele incorpora a dinâmica da guerra dentro da sua própria política odierna, da sua política com os cidadãos e cidadãs do Estado. O que significa dizer que essa política de morte, essa política inclusive de extermínio, a política de controle também dos corpos dentro de uma guerra, e esses dispositivos que são criados para controle, eles vão ser muito dispersos, diferentemente do que ocorre na guerra, que você tem uma concentração de todos esses dispositivos e essas máquinas de morte. E o Foucault vai fazer uma afirmação que é muito interessante dentro da perspectiva da análise do biopoder, que no biopoder esse controle da morte não está somente sobre o cargo do Estado. Ele encontra-se muito mais alargado. E por que eu penso, digamos assim, que a censura ela é um dispositivo do biopoder? Porque o próprio Foucault, inclusive, vai nos esclarecer que há várias formas de morrer. E há várias formas de morte, não somente uma morte física, mas a morte, por exemplo, dos corpos, das suas representações no palco, ela é uma evidência na produção artística que ela foi quando ela é censurada. É uma forma de extermínio, inclusive de visibilidade. É a produção da sua invisibilidade e, portanto, de sua morte, a morte da sua representação, a morte daqueles corpos. E quando ele faz essa análise, ele está pensando exatamente como essa tecnologia da morte é operada por vários outros setores sociais, e não somente pelo Estado. Nesse caso, a censura, ela também por ser uma tecnologia de morte, ela é a todo momento acionada por vários outros setores sociais que não o Estado. É por isso que tanto a explicativa da censura na ditadura militar não pode ficar sobre uma análise que só pense ela como um elemento repressivo, somente dirigido pelo Estado e controlado por ela, mas também tem que pensar como ela é regida e controlada, e ela tem uma atuação muito clara por esse público civil, e não somente o militar. E mais que isso, pela própria população dentro de um Estado. E quando você evidencia essa série de episódios contemporâneos, que essas próprias produções foram censuradas não por um aparelho estatal, mas por várias outras práticas difusas que operam controle desses corpos em cena, né, a ponto deles não serem encenados algumas vezes, isso demonstra o quanto que essa tecnologia de poder está sendo acionada por vários setores, inclusive por LGBTs, né? A censura que a Linda Quebrada, por exemplo, sofreu foram de populações que deveriam muito mais acolher aquele tipo de espetáculo como uma máquina, inclusive, de problematização desse sistema, né, com C, né, do que necessariamente de acionar todo o recurso que nós já temos de uma censura que está controlando nossos corpos para poder, inclusive, puni-la e realizar uma censura prévia ao trabalho dela. Bom, eu gostaria de finalizar, na verdade, com uma informação. Eu estava consultando alguns registros da palavra travesti em um dos fundos da censura, que é o SCD-PRJ, do Rio de Janeiro. Eu consultei cerca de 196 registros da palavra travesti nesse fundo, e eu identifiquei mais ou menos 83 manifestações de natureza cênica que sofreram veto no período da ditadura militar, de 1962 aproximadamente, até 1988. E aí, nesse sentido do biopoder, uma delas me chamou muita atenção por uma marcação específica no texto, que até então era feita em alguns processos à mão por alguns dos censores federais, e ela sublinhava momentos do roteiro de cena em que eram mencionados cirurgias de redesignação sexual,
por exemplo, e eram riscadas a caneta. E aí, nesse sentido, ficou muito evidente a questão desse controle da transformabilidade corporal, como os corpos podem ou não se transformar, né? E isso foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. E nesse sentido também, eu percebi que alguns pareceres de censores, eles eram direcionados para algumas classificações identitárias. Então, por exemplo, se o censor considerava a cena como uma cena de uma travesti identitária, ele poderia tanto cortar a cena por causa da presença dessa travesti, ou ele poderia, com a mesma cena, classificar ele mesmo, essa travesti, como não uma travesti identitária, mas um homem cis homossexual. E isso também modificava a censura. Eu gostaria que você fechasse pra gente falando um pouquinho dessas mudanças aí, do controle dos corpos mesmo, de como o censor, ele mesmo, ele vai classificar da forma como ele quer esses corpos que ele está censurando, né? Olha, Ian, essa pergunta é super complexa, ela dá muitas questões que são, enfim, pode ser desdobrada em várias outras questões. É importante falar que os corpos de travestis ou trans, né, melhor falando, eles já apareciam no teatro antes da ditadura civil e militar. Se a gente pensar entre o período, inclusive, da ditadura varguista e o período da ditadura civil e militar, nós vamos ter a emergência de um teatro de revista que é muito poderoso, que vai apresentar vários corpos, inclusive trans, e inclusive a ditadura militar, pelo menos é isso que eu investigo no meu trabalho, ela serviu como um regime de regulação desses corpos para uma normalização desses corpos, novamente a sua conformação binária e cis-heteronormativa. Quando você está falando sobre essas operações que os censores praticavam no texto, é importante que a gente fale uma questão que é fundamental. Apesar da censura ser centralizada, as análises dos censores são muito particulares e subjetivas. Então dependia sempre do campo cultural ao qual o censor ele estava imerso. Então, assim, nós vamos ter censores, por exemplo, que eram mulheres de militares. E vamos ter censores que foram professores universitários. Então, assim, a leitura... E é importante que diga que a avaliação ela era sempre feita por 3 censores, que davam os pareceres e depois compunham um parecer único para as peças. Então, essas avaliações elas são sempre subjetivas, mas elas refletem muito desse campo cultural que está atravessado por essas relações sociais de poder e de produção desses corpos dóceis e normalizados. Então, assim, muito do que se tem dentro da leitura, inclusive desses censores, sobre os corpos trans, vai ser oriundo desta moralidade cristã católica, que é isso que eles vão identificar como sendo perigoso ou não. Um caso que é muito representativo é o caso, inclusive, da Valdirene, né, que é a primeira travesti, eu vou chamar de travesti, enfim, porque para não ser anacrônico, me perdoem aí, mas é uma pessoa trans a se constituir trans a partir de mudanças corporais com recursos biomédicos, né? Então isso daí faz com que, por exemplo, ela seja chamada de monstro até mesmo pelo juiz. O laudo do juiz, o parecer do juiz, do Ministério Público do Estado de São Paulo, sobre, inclusive, a mudança que ela opera com a medicina, é de chamá-la de monstro. Então, assim, tem muitas essas discussões que estão dentro da dimensão subjetiva que reflete esse campo cultural desses sujeitos que acionam a censura para regular a produção artística no país. Kleber, muito obrigado por toda a análise, todo o nosso diálogo de hoje. Agradecer a todas as pessoas ouvintes do Nucus Pod e muito obrigado. Bem, eu que agradeço e, enfim, estou aqui. A quem quiser, eu acho que talvez o Nucus Pod pode deixar o contato para a rede social para a gente ficar trocando aqui, para além do Nucus Pod, sobre as pesquisas sobre censura e principalmente as artes cênicas no Brasil. Agradeço.